Olá, pessoal! Nós começamos agora o último vídeo desse conjunto de videoaulas que falam sobre as mudanças da Europa medieval. Essas mudanças, inclusive, que vão colaborar diretamente para a desagregação desse sistema político e econômico que nós estudamos, que é o feudalismo. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre as cruzadas e, de maneira especial, sobre as consequências dessas cruzadas para, para acontecerem essas mudanças, né, para a desagregação do feudalismo. E hoje a gente fala, então, de mais algumas mudanças, né, nessa videoaula, nessa última parte, a gente fala das últimas mudanças que vão acontecer na Europa e que vão colaborar aí para esse momento de crise. Lá, quando nós começamos a falar, né, da Baixa Idade Média, nós falamos que no século IX e no século X, a Europa passa por algumas mudanças climáticas, pela abertura de novos territórios que passam a ser cultivados e por inovações tecnológicas que colaboram diretamente para o aumento da produção. O aumento da produção, inclusive, vai ser responsável, né, pelo excedente que vai gerar, né, a retomada das atividades comerciais, o ressurgimento, né, das cidades, o renascimento urbano. A partir do século XIII, o movimento que nós vamos ter é um movimento contrário, né? As mudanças climáticas vão acontecer na Europa novamente, mas vão prejudicar essas produções agrícolas, gerando a diminuição dos alimentos. Nesse período inicial que eu disse para vocês, a partir do século X, com a população se alimentando melhor, essa população também se desenvolveu e acabou crescendo. E no século XIII, nós vamos ter a diminuição do alimento, mas nós não teremos a diminuição da população na mesma proporção. Ainda que a gente tenha uma queda populacional lá no período das cruzadas, né, com a morte de muitos nobres, essa queda ela não é proporcional. Então nós vamos ter um período conhecido inclusive como a Grande Fome. Por quê? Porque eu tenho uma queda na produção agrícola e essa produção não é suficiente para alimentar toda essa população. Essa população que está agora mal alimentada, ela vai estar mais suscetível a doenças e ao desenvolvimento de uma grande epidemia conhecida como a peste negra. A peste negra, ela vai matar mais de 25 milhões de pessoas na Europa, tá? Ela chega a eliminar praticamente um terço de toda a população da Europa medieval. Veja, a peste negra é o nome que foi, né, chamado, popularmente chamado na Europa daquela época, a doença conhecida como peste bubônica. A peste bubônica foi transmitida pelas pulgas, né, que morderam os ratos que vieram de outras regiões. Esses ratos estavam infectados e a pulga nos navios morderam o rato e no momento que esses navios atracaram na Europa, essas pulgas mais que rápido saíram dos navios e foram na direção das cidades. Quando nós falamos aqui das cidades medievais, nós falamos que higiene não era um dos pontos fortes dessa população. Então, essa falta de higiene, esse lixo nas ruas, a falta de saneamento básico colaborou, né, como um chamativo aí para essas pulgas infectadas que mordiam as pessoas e que acabaram contaminando e disseminando na Europa a peste negra. Bem, a peste negra era uma doença que não escolhia, né, quem ela atacava, então ela eliminou
nobres, camponeses, servos, membros do clero, indiscriminadamente. Ok? Então a gente tem, a partir daí, já somando lá com aquelas mudanças proporcionadas pelas cruzadas, a gente tem uma queda na produção e também todo esse universo aí proporcionado pela grande fome e pela peste negra, tá bem? Nós temos também nesse momento uma série de conflitos políticos envolvendo a nobreza e envolvendo uma figura aqui muito importante para a gente compreender essa mudança, que é o rei, né? Nós vamos ter aí no século XIV, né, a grande guerra conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Nós temos a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos que opõe, né, ingleses e franceses. Mas o mais importante dessas guerras, além, é claro, da morte que elas geram e dos inúmeros gastos, né, que todo conflito armado traz para essas nações, mas o que é mais importante, o que chama a nossa atenção aí, é a figura do rei, né? É um rei lutando. E por que que esse rei é que chama a nossa atenção? Porque quando nós estudamos o período inicial, os primeiros 5 séculos da Idade Média, nós falamos que o poder político estava descentralizado, estava nas mãos dos senhores feudais. E que o rei, que sempre existiu, não tinha um grande poder, não tinha um exército fortalecido, um exército armado a seu serviço. Esse rei, ele tinha o poder, pouca coisa maior que um outro senhor feudal. Mas no fim do período medieval, gradativamente, esse rei vai se tornando cada vez mais poderoso. E por que ele vai se tornar poderoso, pessoal? Porque ele tem o apoio da burguesia, né? Daqueles comerciantes que surgiram lá a partir do século X com o Renascimento comercial. Em uma próxima aula, a gente vai falar por que esse rei, por que essa burguesia vai apoiar o fortalecimento do rei. Mas para nós aqui, vale ressaltarmos que a existência desse rei e o fortalecimento do seu poder é mais um fator que colabora para a crise desse sistema feudal que estava baseado no poder dos senhores feudais, ok? Nós temos aí, com todos esses conflitos, desde as cruzadas, né, desde essas grandes guerras, nós temos a diminuição e o enfraquecimento da nobreza, né? Essa nobreza que já tinha se endividado, já tinha se enfraquecido, já tinha se empobrecido desde o momento das cruzadas e vem se arrastando aí durante esse período medieval, né? Durante o fim desse período medieval, ela precisa se reorganizar, ela deseja se reorganizar, ela deseja aumentar, né? Voltar a aumentar a sua produção. Porque uma parte dessa produção já diminuiu lá no período das cruzadas, outro momento, né, com essas mudanças climáticas, né, com essa queda da produção, essa produção dos senhores feudais também diminuiu e, por consequência, a cobrança de impostos, né, a acumulação de impostos também diminuiu. Lembrando que esse senhor feudal, ele cobrava tributos, né, vários tributos lá dos servos que nós falamos. Então, o que ele quer nesse momento? Ele se vê empobrecido e enfraquecido e ele deseja aumentar a exploração, aumentar estes tributos que ele cobra dos servos para
pagar esse prejuízo que ele está tendo por conta das mudanças climáticas, que ele teve com os servos que ele perdeu para a peste negra, esse período que ele ficou afastado e os lucros do feudo dele diminuíram. Mas veja, outra característica que nós falamos aí dessa sociedade, né, no início da Idade Média, é que esses servos, eles são muito explorados, eles já pagam muitos impostos. Então, quando os senhores feudais sinalizam a possibilidade de aumentar esses tributos, esses servos não vão aceitar tanta exploração e vão começar a se manifestar. São as revoltas camponesas. Aqui a gente enxerga aí as jaqueries, né? Como essas revoltas camponesas ficaram conhecidas principalmente na região da França. As jaqueries, as revoltas camponesas, então, também colaboraram para a desagregação aí do feudalismo, né? Por quê? Porque esses camponeses que não aguentam mais ser explorados vão se rebelar contra os seus senhores, né? Então vão pegar as suas ferramentas de trabalho, transformar essas ferramentas em armas contra os senhores, se organizar e vão colocar fogo em plantações, vão invadir os castelos. Em algumas regiões da Europa, esses ataques serão ainda muito violentos, tá bem? Então, veja só, pessoal, o que nós temos no fim, né, aí no século XIV, século XIV, início do século XV. Nós temos uma série de mudanças, né? Então, nós temos o enfraquecimento da nobreza, nós temos as revoltas camponesas, nós temos o poder da Igreja Católica aí abalado por todo esse avanço, né, pelo surgimento aí do islamismo e o crescimento dessa religião. Nós temos uma parcela da população aí dizimada por conta de todos esses conflitos e por conta da peste negra. Então, todos esses fatores unidos, eles vão colaborar diretamente para que aquele sistema político, econômico, social que a gente conhecia como feudalismo se desfizesse, né? E desse lugar a um novo sistema político com uma economia diferente, com outra organização política e econômica e social. Tudo bem? É importante aqui a gente ressaltar que essas mudanças, pessoal, elas não acontecem de um dia para a noite, do dia para a noite. A gente não vai dormir na Idade Média e acorda e fala assim: ah, ontem acabou a Idade Média e hoje nós estamos começando a Idade Moderna. Né? Essa mudança, né, na Europa, ela é gradativa, ela é demorada, ela é um longo processo, tá? Então, elas não acontecem assim de repente. E quando eu digo aqui Idade Média, Idade Moderna, esses termos são termos, como nós já conversamos, extremamente questionáveis, né? Porque eles correspondem a períodos, né, estabelecidos em uma divisão extremamente tradicional da história, que leva em consideração, para dividir a história da humanidade, né, apenas a experiência humana dos povos da Europa. Né? E a partir, então, dessa experiência europeia é que ela vai dividir o período medieval ou o período, né, da Idade Moderna. Então, essa divisão que eu estou usando aqui é uma expressão extremamente eurocêntrica e, portanto, muito questionável. Ok? Então, quando a gente tem o fim, aí, entre aspas, da Idade Média, né, todos esses fatores colaboram aí para o fim desse período, para o fim desse conjunto de características medievais e o início de um novo conjunto de características que a gente chama de período moderno, de Idade Moderna.
tá? Para encerrar a nossa aula, é importante também a gente ressaltar que quando a gente fala, né, do fim de um conjunto de características, significa que eu não tenho no próximo período nenhuma característica do período anterior? Claro que não, né? Nós temos mudanças importantes, mudanças significativas, mas nós temos também as permanências, né? Lá no início do nosso curso de história, a gente falava sobre as rupturas e as permanências, que são o objeto do estudo da história, né? Então, lá na Idade Moderna, nós vamos ter características tipicamente medievais? Sim, né? Claro que teremos. Assim como quando a gente observa lá o início do período medieval, a gente tem uma série de influências do Império Romano que estava lá na Idade Antiga, tá? Então, essas mudanças, é claro que alguns aspectos dessa sociedade medieval, elas estarão presente ainda no novo período, no novo regime que se organiza na Idade Moderna, tá bem? Eu espero que todos vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula e a gente volta a se falar no nosso próximo tema, tá bem? Beijo da Pro, tchau, tchau.